Na aula anterior, a professora Rose nos falou sobre os discursos da narrativa, direto, indireto e indireto livre. O discurso direto é aquele que representa ou que se manifesta pela representação da fala textual das personagens. O discurso indireto é quando o narrador expressa as falas da personagem, os pensamentos das personagens, empregando as próprias palavras. E o indireto livre é a forma de narrativa em que o narrador representa a fala interior das personagens. A professora Rose nos explicou o fenômeno da crase e seu uso. A crase, como nós vimos, só pode ser empregada, em princípio, diante de palavras femininas. Para que possamos facilitar o seu uso, basta que lembremos daquela musiquinha da professora Tânia. Se vou e volto da, crase a. Se vou e volto de, crase para quê? Observamos também o significado e ocorrência da coerência textual. A coerência textual é a relação que se estabelece entre as diferentes partes do texto. Vamos à aula de hoje. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Olá, pessoal! A primeira etapa da nossa aula de hoje vai focar a estrutura e a formação das palavras. Vocês devem ter observado que nós selecionamos para vocês algumas imagens no início da nossa aula e essas imagens apresentaram construções em andamento. Vocês puderam ouvir, inclusive, ao fundo a música do Chico Buarque de Holanda, Construção. Vocês observaram as estruturas que fazem parte destas construções. Assim como os edifícios e as construções precisam de vigas, de sustentáculos que as mantenham em pé, as palavras também necessitam de elementos que se organizem de forma tal que possam, ao final desses elementos constituídos, formarem o que nós chamamos de a significação da palavra. Nós vamos então enfocar hoje os elementos que constituem as partes da palavra. Nós vamos mostrar aqui na lousa para vocês
nós vamos segmentar, fragmentar, partir uma palavra em sílabas. Vamos usar o exemplo da palavra pequenas. Vejamos, nós podemos, nesta palavra pequenas, segmentá-la em sílabas. Aí nós teremos P, que, nas. Estas sílabas podem, por sua vez, serem fragmentadas em fonemas. Eu tenho aqui na sílaba P, o fonema P e o fonema e assim por diante. O que nós gostaríamos que vocês entendessem, que este tipo de segmentação, nós não podemos, através dessas partes segmentadas, encontrar nenhuma significação nesses elementos. Por outro lado, nós podemos segmentar a palavra pequenas de outra maneira. Vejamos então, nós podemos segmentar a palavra pequenas desta forma. Pequeno, aí nós vamos ter o A e vamos ter o S. Este tipo de fragmentação vai indicar-nos o quê? Este tipo de segmentação permite-nos chegar a unidades mínimas da palavra portadoras de significado. Aqui na palavra pequenas, por exemplo, nós podemos formar a partir desta unidade aqui outras palavras que sempre girarão em torno de um único significado. Pequeno significa tamanho menor. A partir de pequeno, eu posso formar palavra como pequenez, pequenino, apequenar e assim por diante. Todas essas palavras pertencentes à mesma família estão girando dentro de um mesmo significado. E este A aqui também é uma unidade mínima portadora de significado? É. Este A aqui indica na palavra que esta palavra está no gênero feminino, que esta é uma palavra feminina. E este S aqui também traz em si algum significado? Traz. O S indica-nos na palavra pequenas que esta palavra está no plural, ou seja, significa mais de uma unidade, de uma palavra, de um elemento. Nós temos então o que podemos chamar de morfemas. O que são morfemas dentro do processo de estrutura das palavras? Os morfemas são as unidades mínimas portadoras de significado. Comparando essas unidades mínimas aqui, agora a essas outras segmentações que nós fizemos aqui pela primeira vez, podemos entender melhor, por que esta sílaba não porta nenhum significado. Não traz embutida dentro dela nenhuma significação. Ao passo que este S aqui traz para nós a indicação de que a palavra está no plural. E assim por diante. Então, morfema é a menor unidade portadora de significação de uma palavra. Agora nós vamos observar quais os morfemas encontrados dentro da palavra. Nós vamos encontrar primeiro o radical. O que é o radical? O radical é a parte da palavra que contém a maior significação desta palavra. Vamos observar aqui em pensar, por exemplo. Vejam vocês, nós dizemos que na palavra pensar, o radical é pense, porque a partir dessa parte aqui, nós podemos formar outras palavras como pensativo, como pensante, como
repensar, como pensador. Então, o que é o radical? O radical é a parte que contém o significado básico da palavra. Agora nós vamos ver outros morfemas, a que nós vamos chamar de afixos. Os afixos podem ser classificados ou divididos em prefixos e sufixos. Nós vamos chamar de prefixo aquele afixo colocado antes do radical da palavra. Vamos partir aqui da palavra leal. Observem que nós acrescentamos aqui desleal. Temos então um prefixo pre colocado antes do radical. E temos o sufixo, que é o morfema acrescido após o radical. É o afixo que nós agregamos à palavra após o seu radical. Então, temos aqui na palavra leal, formada nesse momento através da colocação de um prefixo e de um sufixo. Além dos afixos, ou seja, dos prefixos e dos sufixos, a palavra também vai ter outro elemento que nós vamos chamar de desinências. Desinências são morfemas que se acrescentam após o radical. Podemos dividir essas desinências, classificar essas desinências em desinências nominais e desinências verbais. As desinências nominais informam o gênero e o número dos nomes. É o caso, por exemplo, da palavra gatas. Nós temos aqui o radical gat. A partir desse radical, nós podemos formar inúmeras outras palavras, gataria, gatão, gatinho e assim por diante. Aqui na palavra gatas, nós temos a desinência a, que indica que esta palavra está no feminino. E temos também a desinência S, desinência nominal, que está indicando esta palavra ser uma palavra pluralizada ou estar pluralizada aqui. É chamada desinência nominal porque gatas é um nome, ou seja, é um substantivo. Além das desinências nominais, nós vamos também encontrar as desinências verbais. As desinências verbais informam o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos. São chamadas, então, desinências verbais porque elas se agregam a verbos, ao contrário das desinências nominais que se agregam a substantivos. Vamos partir do exemplo desta palavra que está aqui, desta forma verbal, cantássemos. Nós temos aqui o radical cante, nós temos aqui se e temos aqui mos. Nós podemos dizer que essas duas partes aqui são desinências verbais. Este S, S, E indica que esta forma verbal está no imperfeito do modo subjuntivo. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos. Se vocês observarem, todos os verbos que estiverem na primeira pessoa do plural vão ter a desinência mos. Portanto, mos é uma desinência que indica a primeira pessoa do plural em todas as formas verbais. Nós cantamos, nós escrevemos, nós lemos e assim por diante. E este SSE é uma desinência verbal
que vai indicar o tempo e o modo desta forma verbal. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se eu escrevesse, se eu falasse e assim por diante. Todos os verbos que estiverem conjugados no imperfeito do modo subjuntivo vão ter essa desinência aqui. Então, nós temos, até agora, nós já vimos os afixos, que são divididos em prefixos e sufixos. Temos outro tipo de morfemas, que são as desinências, que são divididas ou classificadas em desinências verbais e nominais. Mas nós vamos ver ainda que as palavras possuem outros elementos constitutivos. O elemento a seguir, nós vamos dar o nome de vogal temática. Vogal temática é a vogal que sucede, ou seja, que vem depois do radical, nos verbos e nos nomes. Quais são as vogais temáticas? Nos verbos, nós temos 3 vogais temáticas. A vogal temática a vogal temática e a vogal temática I. Mas nós vamos ver a continuidade desse assunto após o nosso breve intervalo. Até lá! Nós havíamos parado antes do intervalo nas vogais temáticas. Dissemos que as vogais temáticas nos verbos indicam a conjugação a que esses verbos pertencem. Nós temos 3 vogais temáticas. A vogal temática A, que vai indicar verbos da primeira conjugação. É o caso, por exemplo, de falar, cantar, amar e outros verbos terminados em ar. Temos a vogal temática E, que indica nos verbos que esses verbos pertencem à segunda conjugação. Entre alguns exemplos, podemos citar escrever, ler, entender e assim por diante. Também temos a vogal temática I, que indica verbos da terceira conjugação. É o caso, por exemplo, de dormir, rir, partir e assim por diante. Vocês poderiam perguntar, mas se nós só temos 3 conjugações, o que é que nós fazemos com o verbo por? O verbo por não termina nem em A, nem E e nem I. O que acontece com o verbo por? O verbo por uma questão de acomodação, uma vez que é o único verbo da língua portuguesa terminado em or, ele vai pertencer aos verbos da segunda conjugação. Por quê? Porque ao buscar-se a origem da palavra por, encontrou-se no latim a forma poer. No latim, então, o verbo por pertence à segunda conjugação. E para acomodar este verbo, não criarmos uma conjugação apenas para colocar um único verbo, convencionou-se, então, considerar o verbo por um verbo da segunda conjugação. É preciso também completar essa parte dizendo que o radical mais a vogal temática vai nos dar o tema do verbo. Então, nós temos aqui, por exemplo, no verbo falar, o radical fal mais a vogal temática a, nós vamos ter o tema fala. O verbo cantar, o radical cante mais a vogal temática a, vamos chegar ao tema canta.
E assim por diante. É o caso do escrever, por exemplo. Escreve, o radical, mais a vogal temática E, vai nos dar o tema escreve. Agora nós ainda vamos encontrar, como parte constitutiva da palavra, as vogais e as consoantes de ligação. São, então, elementos que aparecem no meio das palavras para facilitar a pronúncia. É o caso, por exemplo, de paulada. Temos pau mais o sufixo ada. O L que aparece no meio desses dois elementos, nós consideramos então uma consoante de ligação. É o que acontece também com cafezal. Café mais o sufixo al. O Z que está ligando esses dois elementos é considerado apenas uma consoante de ligação. Em gasômetro, por exemplo, gás mais metro. O uma vogal de ligação. Cafeicultura, café mais cultura. O I, uma vogal de ligação. Agora nós vamos abordar os processos de formação de palavras. Antes de iniciarmos o assunto, nós vamos chamar um clipe e gostaríamos que vocês observassem, prestassem atenção à letra da música de Gilberto Gil pela internet para que depois possamos comentar a respeito. Acreditamos que vocês tenham observado, na música ou nas duas primeiras estrofes da música do Gilberto Gil, a riqueza que o autor coloca dentro da letra. Aliás, uma letra bastante própria para trabalharmos esse assunto. O que nós podemos observar na letra feita pelo Gilberto Gil? Nós podemos observar que ele coloca dentro da sua música palavras do universo virtual. Ou seja, palavras como e-mail, como site, como homepage. E se vocês observarem também, essas palavras, de certa maneira, já estão incorporadas à língua portuguesa. O que quer dizer isso? Elas vêm de fora,
mas o seu uso é tão forte entre nós que passam a fazer parte do nosso léxico, ou seja, do grupo de palavras que nós usamos para nos comunicar. Também a música do Gilberto Gil aponta para a colocação de palavras de outras origens. É o caso, por exemplo, da palavra oriqui e orixá, ambas de origem africana. Aliás, oriqui quer dizer, é uma espécie de poesia africana, e orixá, uma divindade do candomblé. O Gilberto Gil também cria palavras novas. Palavras criadas à revelia são chamadas de neologismos. Neo quer dizer novo. No caso da música, nós observamos o neologismo criado pelo Gilberto Gil em Mac milícia, ou seja, ele usou o prefixo Mac de uma palavra inglesa, unindo a milícia. Usou também, ou ele criou uma nova palavra aqui quando ele usou informaré, ou seja, informar mais maré. Também nós observamos na música do Gilberto Gil palavras modificadas em sua classe natural. É o caso, por exemplo, daquele trecho em que ele fala nesse informar. Informar é, como todos sabem, um verbo, mas colocado desta maneira, antecedido de um pronome, esse verbo passa a ser um substantivo. A música do Gilberto Gil foi escolhida para ilustrar a nossa aula de hoje pela riqueza das palavras colocadas dentro da letra. Na língua portuguesa, nós temos processos para criar palavras. Por que criar palavras? Como é que as palavras surgem na língua portuguesa? Em qualquer língua, aliás, as palavras surgem por uma necessidade de comunicação. Existem dois processos para a formação das palavras: o processo da derivação e o processo da composição. A derivação prefixal é assim chamada porque nos permite acrescentar um prefixo ao radical. O prefixo é o morfema que nós acrescentamos antes do radical, não se esqueça. A derivação sufixal acontece quando nós agregamos um sufixo ao radical. Existe também a derivação prefixal e sufixal. Isto acontece quando nós agregamos um prefixo e um sufixo ao radical. Além da derivação prefixal e sufixal, nós vamos ter também a parassíntese ou a derivação parasintética. A derivação parasintética acontece quando nós agregamos simultaneamente a um radical um prefixo e um sufixo. Agora vamos aqui para o quadro para vocês poderem entender melhor. Nós falamos então da derivação prefixal, é aquela que acontece quando agregamos um prefixo ao radical, feliz e infeliz. Derivação sufixal, agregamos um sufixo ao radical. A mesma palavra, feliz, agregada ao sufixo, tornou-se felizmente. Derivação prefixal e sufixal. Nós temos a palavra infelizmente. E a derivação parasintética, como eu já disse, também agregamos simultaneamente um prefixo e um sufixo. Qual a diferença desses dois processos aqui? A derivação prefixal e sufixal, nós observamos que a palavra pode existir apenas com o prefixo infeliz, ou a palavra existe somente com o sufixo, existe a palavra felizmente. Já na derivação parasintética, isso não acontece. A palavra só existe com a junção simultânea do prefixo e do sufixo.
Não existe empobre e nem pobrecer. Só existe a palavra empobrecer. Temos ainda a derivação regressiva, que é aquela que se caracteriza por eliminarmos um elemento das palavras. No caso, lutar, nós teríamos a luta, cinema, nós teríamos cine, vender, teríamos a venda e assim por diante. E a derivação imprópria é aquela derivação que se caracteriza, o que acontece quando as palavras mudam a classe gramatical a que normalmente elas pertencem. Se dissemos, por exemplo, eu gosto de cantar. Cantar é um verbo, mas quando dizemos o cantar dos pássaros, é belo. Vejam que o cantar, o que antes era um verbo, nesta colocação a palavra passa a ser um substantivo. Nós vamos agora chamar uma tira humorística para podermos falar sobre um outro processo de formação de palavras. E aí, meu irmão? Tá russo. Entrei na maior roubada. Que grilo, meu? Queimaram meu filme, meu. A mina? Não, a coroa. Vocês puderam perceber pela tira cômica a linguagem empregada pelos dois adolescentes, uma linguagem própria da idade desses dois falantes. No entanto, uma das expressões podem chamar mais atenção, que é a expressão meu irmão. Perceberam? E aí, meu irmão? O que é esse meu irmão? Na verdade, nós percebemos hoje a tendência de aglutinar a expressão meu irmão, e aí, meu irmão, virou, está virando, meu irmão, na linguagem dos adolescentes, obviamente. A tira serve para introduzirmos a questão do outro processo de formação de palavras, que é o processo da composição. Nós temos dois processos de composição. Podemos formar uma palavra por composição, por justaposição e por aglutinação. A justaposição acontece quando formamos uma terceira palavra a partir de duas outras já existentes. É o caso, por exemplo, de guarda-chuva. Temos a palavra guarda e temos a palavra chuva. Ao unirmos as duas palavras, formamos uma terceira com um significado diferente. É bom e importante que vocês observem que nenhuma dessas palavras perdeu nenhum de seus elementos sonoros. Vejamos agora o processo da composição por aglutinação. O que é isso? Nós também vamos formar uma terceira palavra a partir de outras já existentes. Nós temos, por exemplo, a palavra aguardente. Observem que ao unirmos a palavra água mais a palavra ardente, uma das duas perdeu um de seus valores fonéticos. Vejam que esses dois As aqui, um deles desaparece. Então, nós temos aqui o processo da composição por aglutinação, que é o que aconteceu com o meu irmão da tira que vocês assistiram para introduzir essa questão. Agora nós vamos chamar as dicas de estudo de hoje. Nós podemos dizer que o século XX foi o século da ciência e da tecnologia, não é mesmo? Então, a nossa dica de estudo de hoje vai sugerir que vocês relacionem uma série de palavras criadas para atender a tecnologia ou os avanços tecnológicos. Um exemplo bem simples: computador é uma palavra que não existia há 200 anos. Em compensação, outras palavras vão caindo no esquecimento. Relacionem estas palavras novas e também as que já não são mais usadas hoje, não é? E depois coloquem criativamente dentro de um texto narrativo. Vocês vão fazer uma narração empregando criativamente, podem usar até o senso de humor de vocês e relatem a importância dessas palavras,
o mau ou o bom uso dessas palavras. Por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Na aula de hoje, a professora Rose explicou o significado e os diferentes tipos de morfema. Morfemas são unidades mínimas com significação na palavra. Estudamos a estrutura da palavra e seu processo de formação. As palavras podem ser formadas através de dois processos: o processo da derivação e o processo da composição. Bons estudos!